Boa noite a todos. Iniciando mais uma transmissão do Evangelho da Casa do Bem nesse sábado. Hoje sem microfone, né? Vai no gogó, mas vai dar certo, fé em Deus, né? Não vou precisar cantar hoje, né? Mais tarde, então vai dar certo. E vou cumprimentando também quem chega, tá aí a Fernanda, Lu, Keké, boa tarde, Elisângela. Acho que viram o eclipse hoje, vocês viram? Foi boa, né? Mas não botaram os olhos não que queima, viu? Tomara que não tenham olhado para o eclipse direto. Boa noite, Cláudia, Miriam. Boa noite, pessoal. Hoje é dia da... Não teve dia das crianças aqui no dia 12, né? No dia oficial. Mas hoje a gente está com um lanche para as crianças. Tá ali o cachorro quente, tá ali um bombonzinho. Quem tá aqui vai aproveitar. Boa noite, boa tarde, boa noite a todos. E bom dia também para quem nos ouve pelas redes sociais, pelo YouTube e pelo podcast, né? Ou pelo Instagram mesmo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Então convido a vocês a gente fazer a nossa prece inicial. Quem sentir à vontade, podemos fechar os olhos. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus por aqui estarmos, nessa tarde, nessa noite. Pai de infinito amor e bondade, nesse momento elevamos nosso pensamento, nosso coração a Ti, de modo a estarmos mais perto do que é bom, do que é belo, do que é justo, do que nos edifica, nos anima a nossa fé. Peço aqui, enquanto humanos ainda imperfeitos, que possamos acessá-lo em Tua infinita misericórdia, em Tua infinita compaixão, apesar de toda dor, de toda dificuldade que ainda carregamos em nosso peito. Tende misericórdia, Mestre Jesus. Peço a bênção da natureza dos sagrados orixás, que os queridos guias, espíritos protetores, santos, estejam conosco, nos infundindo a perseverança, a positividade, bom ânimo sempre. Dai-nos, Senhor, a compreensão desse Evangelho. Fica conosco, Jesus, Pai Oxalá, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Leitura do texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E, curiosamente, não foi nem escolhido. A gente abriu o livro e o título do texto é Crianças. Vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos. Jesus em Mateus 18, 10. E o título do texto é Crianças. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à roupa. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Semana retrasada, né, a gente falou sobre reencarnação, e nada mais apropriado de falar também de criança. Né? Primeiramente, justificando que na terça passada, quem não sabe, a gente não teve atividade aqui na casa por conta da reforma, da ampliação. Vocês veem, né, que quem está sentado lá no fundo não existia esse espaço, né? Era só terra e formiga de fogo. E hoje tem um espaço para onde colocar a cadeira. Graças a Deus, a casa cresceu, não tem teto ainda, nem parede, mas tem chão, né? E é um chão cada vez mais sólido. Aqui estava quebrado, estava fofo, mas aqui na frente, né, também foi desmanchado para fazer de novo. Então a casa está firme, está sólida, está com coluna, está com chão, está no cimento, né? E a gente segue. E falamos de reencarnação na última vez que falamos com vocês aqui no Evangelho. E agora criança. Criança, essa é a primeira fase de um novo projeto reencarnatório. Porque dentro da nossa concepção reencarnacionista, somos seres espirituais, criados simples e ignorantes, algum ponto da eternidade para trás. E hoje a gente está aqui cumprindo um propósito. A gente às vezes nem sabe que propósito é esse. Mas a gente está aqui. É colocado debaixo do mesmo teto para lidar com determinadas pessoas, que chamaremos de pai, de mãe, de irmão, de irmã. A vida nos aproximará de desafetos de outros tempos, a quem chamaremos de amigos,
de colega de trabalho, de companheiro de jornada, de companheiros de religião, enfim. E a vida vai nos aproximando, a vida vai colocando pessoas ao nosso encontro que fazem sentido essa troca, esse pertencimento, esses relacionamentos. Nenhuma pessoa que chega até a gente chega por acaso. Toda ela vai trazendo um ensinamento qualquer, nem que seja o ensinamento da tolerância, nem que ensine o autocontrole, ainda que a gente não entenda que ali é um autocontrole, é um teste. Né? Vocês já ouviram que quando a gente pede a Deus, Pai, me dê paciência, Ele vai dar mais situações nas quais a nossa paciência será testada? E a nossa paciência é testada através de pessoas, outras pessoas, situações. E nós também somos essas mesmas pessoas que trazem tribulação na vida dos outros. Ninguém é santo nessa terra. Por mais que as religiões estabeleçam títulos, mas cada um que viveu aqui na terra, que pisou nesse chão, teve os seus pecaditos. Errou, traiu, enganou, mentiu, foi rude, foi desatencioso, foi desrespeitoso, desrespeitosa. Então todos nós estamos numa grande escola de aprendizado de ética, de relacionamento uns com os outros, onde o maior professor, a maior professora é a outra pessoa. Inclusive filho, inclusive esposa, marido, companheiro, irmão de fé. E são nossos grandes professores de vida. Por mais que não sejam lições agradáveis, lições fáceis, lições que a gente faz questão de ir para a escola feliz porque aquela lição nos agrada. É como aquele pessoal que é de humanas, né? Que é obrigado a estudar física, mecânica, química, orgânica. E a gente está lá naquele ambiente e vai ter que aprender, porque faz parte do organograma, como é que chama? Da grade curricular. E a nossa grade curricular passa, sim, por isso também, de lidar com as pessoas, de lidar com os próprios sentimentos, de lidar com os sentimentos provocados pelas outras pessoas. E como não somos perfeitos, como ainda não somos puros, a gente ainda vai sofrendo muito nessa terra. A gente ainda vai colecionando desafetos, vai colecionando tristezas pelo caminho, vai semeando também tristeza em outros corações. E a vida segue. Mas, com uma grande oportunidade de crescimento que Deus dá a cada um, precisamos acordar para a vida. Não adianta mais passar outra encarnação errando os mesmos erros, desrespeitando os mesmos desrespeitos, passando pelas mesmas raivas e alimentando as mesmas raivas, os mesmos rancores, as mesmas más intenções, ainda que não direcionadas para o objeto, para o alvo da má intenção, mas que a gente precisa sim trabalhar isso no coração da gente. Ninguém aqui tem a justificativa de dizer não conheço, não tenho religião, não fiz catecismo, não conheço padre, não conheço pastor, não conheço Bíblia. Ninguém aqui pode dizer que não conhece uma palavra edificante. Entendo que a maioria é cristão. E por ser cristão, ou se dizer cristão, tem uma obrigação moral de seguir o caminho ensinado pelo Cristo, que é o caminho da ética, é o caminho do perdão, é o caminho da misericórdia, é o perdão das ofensas, é o não julgamento. Tudo isso é prova e lição que a gente aprendeu com ele, ou a gente ouviu falar, mas a gente ainda dificilmente põe em prática. E na hora que a vida que Deus nos coloca, as pessoas onde seremos testados na nossa paciência, na nossa misericórdia, na nossa compaixão, no nosso julgamento, a gente ainda cai no mesmo erro. E como é ruim. E é pior ainda quando a gente já se dá conta de que não dá mais certo repetir os mesmos maus hábitos de sempre. Porque a gente não pode mais pecar em paz. Quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente conhece os princípios éticos, não dá mais para pecar em paz. Não dá mais para ter uma segunda cara, uma terceira cara, uma máscara para cada situação social. A gente tem que ser inteiro, tem que ser verdadeiro. A gente tem que cumprir de fato o compromisso sincero da reforma íntima. De olhar para dentro da gente primeiramente e ver onde é que está o defeito. Onde é que está a maldade, onde está a mentira, onde está a enganação, onde está a falsidade, onde está a ira. Onde é que está isso na gente?
Eu aprendi com uma amiga minha lá de São Paulo, nas lives, até dizer o nome dela, que até recomendo o curso, da Ana Fuginelli. Muito que a gente tem raiva no outro é uma sombra da gente ali. Em maior ou menor grau, aquilo no outro, aquele defeito que está no outro, nos incomoda porque de alguma forma ou em algum grau a gente tem aquele mesmo defeito. E aquilo nos agride, aquilo nos oprime, aquilo causa um desconforto na gente. Sou psicólogo não, estou trazendo aqui uma informação que faz sentido, dentro do que eu aprendi com outros terapeutas da alma. Muito que a gente critica no outro, em algum grau tem na gente. Isso gera desconforto, não gera? Aonde que eu sou miserável igual fulano de tal? Aonde que eu sou fofoqueiro igual fulano de tal? Aonde que eu sou zangado daquele jeito? Será que a gente não carrega na gente em algum grau? Eu não digo em grau extremo ou no grau igual do outro que te machuca tanto, mas será que em algum grau a gente não tem também esse defeito na gente? E quando a gente está nesse processo de se melhorar, de ser uma pessoa melhor mesmo, de verdade, mais caridosa, mais gentil, mais compassiva, aí é que é ruim quando a gente erra, porque a consciência puxa o freio bem rapidinho. E é bem curtinho, igual o carro que é recém-ajustado, sabe, Leandro? Que fica bem curtinho o freio de mão, que aí você não erra mais em paz, não dá mais. Que a consciência vai chamando a atenção da gente. E que bom que a consciência chama a atenção, e que bom que a gente vai ficando mais sensível para a dor do outro. E não apenas a nossa. Porque a gente é educado, de novo, voltando aqui para as crianças, né? O mundo, de uma forma geral, nos educa, nos ensina, até os nossos antepassados, é que se chegar em casa apanhado, se brigou na rua, apanhou, chegar em casa, você vai apanhar de novo. Quer dizer, repercussão da violência dentro de uma linguagem que a princípio é educativa. E a gente muitas vezes perpetua o mesmo mau ensinamento da violência, da perpetuação da violência, do olho por olho, dente por dente. E quem tem um pouquinho mais de compreensão, já trouxe o evangelho mais para perto de dentro, para dentro de si, não apenas no discurso, porque você discursar ética, discursar gentileza, discursar evangelho, é muito fácil. Liga a televisão, é na rádio, internet, onde você quiser você vê alguém discursando, pregando, homilia, é tudo. Mas vai botar em prática aquilo que tu diz? Vai ser bom, vai ser gentil? A gente lida com espíritos altamente trevosos, com espírito mesmo demoníaco quando vem a gente trabalhar nas desobsessões, ajudar as pessoas aqui. A gente consegue ser até compreensivo com o espírito que vem relatar situações dolorosas de vingança, de desafeto de outras vidas. Mas quando a gente está aqui com os nossos desafetos na nossa cara, a gente não faz por onde. A gente não perdoa, a gente fala mal. O discurso é muito bonito, mas na realidade a gente está cumprindo de fato o Evangelho do Cristo, não é? Aqui é Umbanda, a nossa Umbanda é com Jesus. Ele é modelo e guia, nossa referência de moral e de ética. Então, se a gente está seguindo Cristo, seja na Igreja Católica, nos crentes ou aqui, você tem que ir com Ele, na reta dele. Não pode tergiversar. O que é tergiversar? Não, veja bem, por aqui não. A gente tem que ter um padrão ético. Na cultura iorubá, a gente tem Ogum, que é o orixá da metalurgia, é o orixá que está ligado com criatividade também. Foi muito entendido o orixá Ogum como orixá da guerra, mas é o orixá da lei. É o orixá da impetuosidade muitas vezes, mas quando reconhece o erro, ele volta atrás e pede perdão. Tem algumas histórias da mitologia, não, da religiosidade e tradição iorubá, que fala que Ogum teria errado e Ogum, por ter errado, ele foi no mundo pedir perdão a Deus, às criaturas, e nesse processo de buscar o papel dele no mundo, ele aprendeu a desenvolver a metalurgia, a forja, aí criou o facão, criou a cavadeira, teria criado a enxada, e assim a dor dele foi convertida em algo produtivo para a própria humanidade. Ele criou ferramentas que facilitavam a agricultura. E como o Ogum é considerado o orixá da metalurgia, do ferro, da forja, ele está muito ligado com linha reta. Aqui no Brasil entendeu-se que um dos pontos de força de Ogum é o trilho do trem. Por que o trilho do trem? Primeiro, porque é de ferro. Né? O trilho do trem é de ferro, não pode ser de plástico, não pode ser de outro material, porque é o ferro que segura ali. E por que o ferro também, ele fica desviando das árvores quando ele passa, né? Das pedras.
O trilho, na hora que botaram o trilho ali, o trilho vai reto. Então Ogum está relacionado com a linguagem reta, com papo firme, com papo reto, com papo verdadeiro. Então eu trago Jesus que ensinava que era reto, nas suas pregações, na tradição do Evangelho, e trago a tradição Yorubá de Ogum, que representa esse que traz a verdade, que traz a lei. A lei que é para branco, para preto, para justo e pecador. Então Ogum traz essa referência de verdade, de lei, de correção, de moral, de caráter. E aqui fala de criança. E que tipo de ensinamento eu vou dar para as crianças? Se a criança aprende muito mais pelo que ela me observa, do meu comportamento, da minha atitude, do que eu ensino, do que eu falo. A criança vai ver o teu exemplo. A forma como você lida com tua esposa, teu companheiro, teu marido, com as pessoas na rua, com a comunidade, com a vizinhança, com os mais velhos, com os familiares. Então essa criança ela não precisa só de comida, não precisa só de roupinha. Tem que ter princípio, tem que ter ética, tem que ensinar virtude, tem que ensinar princípio. Para que os adultos de amanhã sejam pessoas melhores do que fomos nós pais. Pessoas mais éticas, mais respeitosas, mais verdadeiras, sem máscaras. Sem precisar estar se mudando, flexibilizando para agradar, porque se você quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. E por isso que vem muito forte a linguagem, o ensinamento de Ogum. Papo firme, papo reto. Que ainda que você cause um constrangimento aqui, no primeiro momento, mas aquele ensinamento vai ficar. E você não se perverte, nem perverte o outro. Porque ali é a verdade sendo dita. Agora, se você quer pegar o trilho e mexer no trilho a teu talante, a tua vontade, ao teu desejo, então é outra coisa. Isso não é caminho, isso não é verdade, isso não é vida. Quem foi que falou isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Foi o Cristo Jesus, não foi? Agora, se eu não tenho verdade, se eu não tenho caminho, ou se eu não sigo o caminho da ética, da verdade, do evangelho, para onde é que eu estou indo? Para onde é que eu vou? Onde é que eu vou chegar? Então é muito sério a gente trabalhar o nosso caráter, a gente trabalhar a nossa moral, trabalhar a nossa ética, trabalhar a nossa disciplina. Outra coisa importante para dizer aqui, disciplina. Porque para a criança, a gente ensina disciplina também. Ou não ensina? Porque se não ensinar disciplina, o que acontece? Se perverte, vira marginal. O que ele fala mais aqui? Ou vira louco, ou se perde no cárcere, se perde. Então na vida, a criança precisa de disciplina. E o adulto também precisa de disciplina, ou não precisa? Se o adulto não tiver disciplina na vida, vai fazer o quê? Vai para onde? Vai chegar até onde? Não chega em lugar nenhum que não tem disciplina. Se perde. E o filho vai ver, a criança vai ver nos adultos mais velhos, em quem veio antes, a disciplina. Então, se eu tenho alguma ascendência, algum respeito, alguma ascendência que eu digo é alguma autoridade, eu preciso seguir a verdade. Eu preciso ser reto, como a linha do trem. Eu preciso ser justo, mas eu preciso, antes de tudo, ser verdadeiro. Especialmente quem reflete para outras pessoas a sua conduta. E daí a minha imensa responsabilidade de estar falando com vocês aqui. Porque tudo aquilo que eu falo aqui na câmera, eu falo para vocês, eu procuro viver na minha vida. Porque eu sei da responsabilidade. O que Jesus, que é o que eu mais admiro da divindade, né, que nos abençoam, é que ele falava para justos e pecadores, ele tinha disciplina. Mas o que ele mais ficava zangado era com hipocrisia. Ou não era? O que ele reclamava dos fariseus, do sepulcro caiado, doutor cheio de lei, cheio de conhecimento, mas enganava, apedrejava, mentia. Isso é aquele que Jesus mais condenava. Nunca, jamais condenou uma pessoa pela orientação sexual dela. Procura no Evangelho. Jesus não condenava quem tinha boa intenção, quem queria mudar. Ninguém não condenava pelo passado da pessoa. Ele dizia o quê? Vai, não peques mais. Dava oportunidade de crescimento, oportunidade de redenção. Por isso é que é bom, muitas vezes, eu não conhecer ninguém na cidade. Porque na hora que eu estou servindo de aparelho para a espiritualidade aqui,
Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Não quero saber se tu roubou, se tu traficou, se tu se prostituiu, se tu atrasou a vida do outro. Eu espero sim, da força do meu coração aqui, é que eu sirva de canal para a espiritualidade amiga, trazer uma palavra que edifique, um exemplo, uma referência que sirva para a vida. É uma pretensão. Porque eu não sabendo, eu não vou julgar. Porque ou coisa difícil é julgamento, não é? Outro ensinamento do Cristo que eu aprendi, né? Um amigo meu que veio na Palestina há 2000 anos, que a gente vai ser medido na medida que a gente medir o outro. Que o nosso julgamento, a nossa régua, que vai ser usada com a gente, vai ser a mesma régua que a gente mede a outra pessoa. Por isso que eu preciso ser ético, mais uma vez. Que eu preciso ser justo. Para ser medido, para ser pesado, pela mesma ética, pela mesma régua moral, pela mesma régua ética com a qual eu julgo as pessoas. Então, primeiramente, eu tenho que julgar a mim. Para que eu não seja hipócrita. Para que eu não seja condenável. Porque eu não posso mais pecar em paz quando eu conheço a palavra. Não dá mais. Se você peca em paz ainda errando, aí é o fariseu. Antigos padrões farisaicos ainda reverberam na vida atual. E reforma íntima, gente, não é... Ninguém faz por ninguém. Não dá para terceirizar a reforma íntima. Eu estou vindo aqui receber uma reza aqui na Casa do Bem, um benzimento, um passe, uma quebra de mal, uma cirurgia espiritual, abertura de um trabalho. Mas se cada um não fizer a própria reforma íntima aí fora, passe, vem, você recebe, lá para fora volta tudo normal de novo, volta tudo para o que era antes. Porque cada um recebe essa semente e serve essa semente. Agoe, bota adubo, para que essa boa semente vire 10, vire 100, vire 1000, multiplique. E assim você multiplica essa semente boa na forma de ética, de compaixão, de bondade, amorosidade, de gentileza aí fora. E que nossos filhos, nossas crianças, vejam os exemplos que estão sendo gerados por adultos mais amadurecidos emocionalmente. Amadurecidos no seu propósito de vida, no seu propósito reencarnatório. E a gente não vive numa caverna. A gente não vive numa ilha. A gente vive uns com os outros. E a gente precisa aprender a conviver uns com os outros. E se o outro ainda não é misericordioso, eu preciso plantar a semente da misericórdia. Se o outro ainda não é justo, que eu plante a semente da justiça. Se o outro ainda não é verdadeiro, que eu plante a semente da verdade. Isso é que eu vou plantar. Agora, se o outro não acolhe a semente que recebe, gente, aí é a responsabilidade do outro. De novo, voltando àquele ensinamento, né, Fernanda? Eu sou responsável por aquilo que eu ensino, não por aquilo que o outro aprende. Então eu vou continuar aqui transmitindo o ensinamento de que eu entendo justo, que eu entendo ético. De que a espiritualidade fala através de mim aqui com vocês. Porque eu não falo só. E não falo só, não é por pretensão querer ser melhor, não. É porque aqui tem muita gente junto com vocês, desencarnada também. Tem parente de vocês que estão junto, né? Que não pode se comunicar ainda, mas o axé recebe e é ajudado e amparado. Tem os guias protetores de cada um que está aqui também. Tem os inimigos espirituais de cada um. Tem os inimigos espirituais desse coletivo, né, Anselmo, da casa, que são muitos. Porque cada vez que a gente acolhe e recebe vocês aqui, a gente está colecionando mais uma turminha que se sente invadida nos projetos de vingança de cada um. Mas, de novo, evocando a espada de Ogum, o machado de Xangô e a balança da justiça do mesmo Pai Xangô, que é o orixá da justiça e da prudência, do que é certo, né? Ele vai nos iluminando, vai nos trazendo coerência, vai nos trazendo consistência, nos trazendo respaldo para agir. E a amorosidade do Cristo, né? Pai Oxalá, que nos inspira. Você pode ser toda a justiça do mundo, ter toda a lei, mas se você não tiver o amor, como falava o apóstolo Paulo, eu não sou nada, eu me perco. Porque você ser só justo e ser só lei, você se torna frio. Mas é o amor que nos acende, é o amor que nos estimula a seguir adiante. É o amor pelos filhos, é o amor pelo companheiro, é o amor pelo projeto, é o amor uns pelos outros. Esse que vai nos animando. Porque a lei está aí para dar baliza,
mas é o amor que vai provocar as mudanças no coração de cada um. É o amor, é a compaixão. Que temos mais amor uns pelos outros. E que nossas crianças possam ver esse amor na gente e replicar no futuro esse mesmo amor. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Meus irmãos, como é que tá hoje, falando pro pessoal aqui de casa, boa noite, né? Quem chegou mais recentemente, que eu não cumprimentei. Hoje tem um lanchinho para as crianças, né? Cadê a Carol? Tá distribuindo aí, Carol? Só depois do Evangelho, né? Pronto, depois do Evangelho a gente vai distribuir aqui o refrigerante, o cachorro-quente, umas sacolinhas com os bombonzinhos para as crianças, né? Dia 12 não deu, mas hoje a gente faz o que a gente pode, né? Casa tá maior, tá limpinha, tá organizada. Deus quiser, ano que vem a gente continua com o nosso projeto do Dia das Crianças, da festinha do Dia das Crianças. Viu? Pois é isso. Mais algum recado, alguma informação? Nada? Pronto. Hein? Água? Ah, sim, tá distribuindo a água, né? Já distribuiu? Pode começar. Aí, enquanto isso, eu vou dando meu boa noite aqui para o pessoal que entrou. Márcia, boa noite, Márcia. Nunca mais veio, né, minha filha? Diana, Helenice, Ângela, Aline, Flavinha, Gilza, boa noite. Lucilene, Isis está lá e tá cá. Laís, boa noite. Doutora Lara, Anne, boa noite. Dadá, João Carlos, Vitória, Maria Ximenes, Dai Cantora, Sara Jordão, Wellington, Jéssica, boa noite, Luana, Mary lá de Minas Gerais, tá aí o Vitor, boa noite, Ana Cecília, Carliane, Everton, tá chovendo demais aí no sul, né, Everton? Francisco, Bia, o Cristian entrou no comecinho também, boa noite, meu irmão, Aristendes, Sandra, Ariadna, Nadine, Gero, abraço, meu querido. Dani, boa noite. Bia, Cristina, Cleinha, gente demais. Desculpa se eu não li todo mundo, gente. Boa noite, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Boa tarde, bom dia para quem tá vendo a versão gravada. Tá distribuindo ainda? Pronto, em casa também quem quiser pegar a sua água, tá? Para a gente pedir a corrente espiritual da Casa do Bem junto com vocês, com os protetores espirituais de cada indivíduo, de cada pessoa que nos acompanha. Vamos pedir também que a corrente espiritual da Casa do Bem possa visitar a casa de cada um. Pois é, Masa, vem com a família. E hoje foi no gogó, chega a estar cansado a garganta aqui do velho. Fernanda, boa noite. A Cláudia, querida. Tem que vir buscar, Cláudia. Para suas crianças, né? Tá bom. Só esperando concluir a entrega da água, tá, gente? Aqui tem água presencial para fazer a fluidificação. Pronto. Estão com as garrafinhas aí, né? Gostou do cantinho que eu arrumei pra vocês aí? Pessoal, também quem vem frequenta a casa ou vai começar a frequentar, traz suas garrafinhas d'água para benzer também, para fluidificar, magnetizar. E raio, eu já ouvi falar que a água fluidificada era no espiritismo. Mas aqui na casa também a gente trabalha na corrente espiritual do espiritismo, viu? Estamos aqui, a gente estuda a codificação espírita. Pronto, só mais um tantinho. Estamos concluindo. Tenha paciência aí, vai dar certo. Mais um tantinho, boa noite. Terça-feira vai ter evangelho novamente, certo? A casa está pronta, o outro piso, né, que a gente concluiu da obra. Agradeço a cada um que participou das rifas, dos bazares, das doações, tudo aqui aplicado em cimento, em lajota, em brita, areia fina, areia grossa, né? Mão de obra também, todo aplicado. E tem um troquinho aqui que a gente vai fazer a cantina, vai passar um cimento ali onde tinha umas ervas,
Pra gente ajeitar aqui a cantina para ter uma fonte de recursos para casa, para continuar a obra. Pronto? E hoje tem menos gente e tá mais custoso a água, velho? Ah, sim, sim. Tá certo, o pessoal tomou água antes da hora. Oi, Diana. Tudo bom? Sandra. Seja bem-vinda, que Jesus abençoe cada um de vocês. Maísa, Elielton, boa noite. Já. Vai dar certo. Então, vamos lá. Os irmãos, né? Mais dois, pronto. Só esses estão na bandeja. Cuida, Jorge. Aí no podcast fica um tempão de silêncio, né, gente? Porque a gente tá fazendo aqui ao vivo, viu? A gravação de um evangelho da Casa do Bem ao vivo. Ok? Pronto? É isso? Vou começar, viu? A nossa prece de finalização. Vamos lá. Mais uma vez, eu agradecer a Deus por estar vivo, por ter olhos de ver, ouvido de ouvir, pernas de andar. Obrigado, meu Deus, por toda oportunidade de crescimento, de evolução. Obrigado pelo alimento que nos sustenta. Obrigado pelo ar que nós respiramos, que nos anima a cada pôr do sol, a cada nascer do sol. Peço, meu bom Deus, misericórdia em relação às nossas ofensas, à nossa pequenez, às nossas fragilidades, às nossas imperfeições. Que possamos a cada dia sermos pessoas melhores, melhores conosco mesmo, melhores com o nosso semelhante, com a nossa família. Que o ensinamento do Cristo brilhe cada vez mais em nossas almas, nos edificando, nos dando coragem, nos dando força para fazer a nossa reforma tão necessária. Peço a Deus, aos sagrados orixás, aos nossos guias, aos santos, que leve esse axé, esse amor, essa luz, essas bênçãos para nossas casas, as casas das pessoas que aqui não puderam estar, aos nossos irmãos de fé, aqueles que já caminharam conosco, lado a lado, aqueles que estão caminhando os seus próprios caminhos, o que aqui chegaram já foram, o que chegarão e partirão, aos que ficam. Peço ao nosso bom Deus que abençoe a cada um. Seja feita a tua vontade, meu Pai, e não a minha. E assim, meu bom mestre, finalizamos pedindo bênção a todas as crianças. E que Beji, Cosme e Damião possam infundir no coração de cada um nessa tarde, nessa noite, a alegria de viver. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus. E assim finalizamos o nosso evangelho. Meu saravá fraterno e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.